já colocou um limite que ele não pode fazer ou impossibilidade de fazer, ele chama-o de sobrenatural. Muitos até chamam de força da natureza porque não querem reconhecer a mão poderosa de Deus sobre a humanidade, sobre a criação. Né? Mas eu hoje queria apresentar um caminho para o sobrenatural, para as nossas vidas. Às vezes nós olhamos o sobrenatural como tão grande e tão espantoso, mas não, o sobrenatural começa a acontecer nas pequenas coisas. Nas coisas até que nós muitas vezes achamos que é natural, de tão acostumados que nós vivemos. O processo de respiração para nós é algo sobrenatural. Porque existem trocas gasosas que se fazem, que se dão no processo de respiração, que o homem e a ciência ainda não conseguiram explicar como acontece. Então, as pequenas coisas nos fazem perceber também que o sobrenatural começa delas. E é Deus agindo. Os psicólogos já tentaram explicar muitas vezes como é o processo de dormir e acordar. E muita gente, muitos cientistas, ainda não conseguiram descobrir. Já dizem que não, você entra em transe e tal, mas depois, quando acorda, o teu cérebro desperta. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Existe a mão poderosa de Deus sobre a criação, sobre os homens, sobre os seus filhos. Determinando o tempo e as estações sobre todas as coisas. Amém? Aleluia! Então, nós vamos ler. A líder começou, não disse nenhum versículo. Amém. Mas estamos a falar a palavra do Senhor. Aleluia. Segunda de Crônicas é o nosso livro, capítulo 20, versículo 17. Aleluia. Vamos começar aí, sim. Aleluia. Boa. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Nós estamos a ler esse versículo desde que o mês começou. Até onde você já percebeu a voz do Senhor falando para você a respeito de tomar posição. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição. Tomar posição é você adotar uma postura, adotar um comportamento, adotar um caminho, traçar um caminho para seguir. Traçar um comportamento para si mesmo. Tome posição. Em literatura, nós aprendemos posição é que direita, esquerda, frente, trás, lateral, frontal, distal. Não é isso? Ok, mas aí nos diz, tome posição. Que tipo de posição nós vamos tomar? Será que essa posição que Deus fala para o seu povo é a respeito do caráter? A respeito de coisas que precisam ser moldadas para que sejam alinhadas e para que Deus possa manifestar o seu poder sobrenatural sobre as nossas vidas? Ou ainda nos fala de uma vida como filho de Deus. Esse tipo de posição. Tome posição. A respeito de quê? Da nossa identidade nele, em Cristo Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus? Porque esse tome posição e fiquem parados não é para o mundano. Esse tome posição e fiquem parados não é para aquele que dorme e acorda e não sabe a quem pertence. Esse tomem posição e fiquem parados não é para quem não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Posicionados para viver o sobrenatural. Significa que você precisa adotar quê? Uma postura certa para quem vai receber alguma coisa da parte do Senhor.
E a palavra nos descreve detalhadamente, em alguns versículos e capítulos da Bíblia, a posição certa do Filho de Deus para que haja manifestação do poder de Deus. Sim, diz que nessa luta vocês não precisarão lutar. Mas existe uma posição de vitória em que você precisa permanecer. E a primeira posição é intimidade. Você precisa permanecer e ficar parado na posição de quê? De intimidade com o Senhor. Você precisa ficar parado na posição de intimidade, na posição de salvo, na posição de filho de Deus. Quando meu pai estava em vida, se ficasse 2 semanas sem falar com ele, alguma coisa me criava assim um transtorno, alguma coisa não ficava bem. E despertava em mim, eu não falei com o pai. Será que estamos a ter ainda essa sensibilidade? Ou já fechamos as nossas Bíblias em casa? Ou já fechamos o nosso devocional há muito tempo? Pois o sobrenatural nasce na presença de Deus. Então, a primeira posição que você precisa ter é intimidade. Mateus 6,6. Por favor, Mídia. Mateus 6,6 diz que entra no teu quarto. Mas, ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe recompensará. Existe uma posição, existe um lugar para estar. E nesse lugar, nessa posição de intimidade, você precisa quê? Orar em secreto. Você precisa orar em secreto. Você precisa estar constantemente na oração com o Senhor. Falar com o Pai. Jesus nos exorta que nós vamos falar ao Pai, mas quem? Em nome de Jesus. Quando orarem, orai ao Pai em nome de Jesus. Porque nele foi dado todo o poder e autoridade. E nele são dadas todas as coisas aos filhos de Deus. Porque é através dele que nós herdamos a vida eterna. É através dele que nós tomamos posse do reino de Deus. É através de Jesus Cristo que nós fomos quê? Reconciliados com o Pai. Então a nossa posição, em 2 de Crônicas, a nossa posição é quê? É de intimidade. A primeira posição. Tomem posição. Que posição é essa? Essa posição é de intimidade. Essa posição é de intimidade. A palavra mais oração. Palavra mais oração. Não leia só a palavra para estudar. Não, eu quero estudar para saber mais. Não leia só a palavra para estudar. A palavra de Deus é a própria boca de Deus falando para você. É a voz de Deus escrita. Então a palavra não está aí só para você aprender a história que Elias fez. Que Enoque apareceu, onde é que saiu, onde é que surgiu a mulher de Enoque. Não, você quer descobrir coisas que não estão lá na palavra. Não, eu vou estudar para poder entender bem. Pegas a Bíblia, pegas mais um livro, pega mais porque queres estudar. Não, não é a respeito de estudar. É a respeito de ter intimidade com a palavra. E na palavra existe o espírito da palavra. João 1:1 diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E nada do que se fez, por favor, 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Existe um espírito na palavra. O verbo que diz aí, em outras versões, diz que era a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. E essa palavra que se refere é Jesus Cristo. Existe um espírito na palavra.
que faz todas as coisas, que comunica todas as coisas, que realiza todas as coisas. Então essa palavra não é apenas para ser estudada. É para comunicar coisas no teu espírito. É para alinhar o teu espírito à vontade de Deus. É para alinhar o teu espírito, é para alinhar o teu caráter. Para um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos devagar. Ainda na intimidade, depois de oração e palavra, tem adoração. Tem adoração. Vamos só ver o que a adoração causa. Paulo e Silas, Atos 4, Paulo e Silas, Atos 16, 25. E lá estava Paulo e Silas presos. É um momento de batalha para eles. É um momento de sufoco. Por quê? Porque eles estavam presos. Porque declaravam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí está. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Tomem posição e fiquem parados. Aonde? Na adoração. Essa posição é na adoração. Na adoração nós conseguimos atrair o sobrenatural de Deus. As coisas do invisível começam a se manifestar visivelmente. As coisas que saem do reino de Deus começam a ser atraídas aqui para o reino natural por causa da tua adoração, por causa desse momento de intimidade com o Senhor. Tem uma música, acho que é de Cassiane, diz: está chorando, louve, louve, o louvor atrai o céu. Sim, adoração. Estejam parados. Estejam em posição de adoradores. Porque também fomos feitos para o louvor da sua glória. E como filho de Deus, estejam posicionados, estejam parados, posicionados. É para quê? Para manifestar quê? O louvor da sua glória. Jesus, a orar para os discípulos em João, ele disse: sim, Senhor, não os tire desse mundo, livra-os do mal, né? Mas para que eu te glorifiquei aqui na terra, agora me glorifique através da vida deles. Não está escrito assim, mas é assim mais ou menos. Vão entender? Quando forem lá em João. Agora, Senhor, glorifica o meu nome através da vida deles. Eu vim aqui na terra para glorificar o teu nome, Pai. Então, através da vida deles, glorifica o meu nome. Então significa que nós também precisamos estar em posição de adoração para que Cristo seja glorificado entre as nações, para que todo mundo veja que a mão do Senhor fez. Você precisa estar posicionado. Sim, esteja em posição. Aleluia. Quando diz que não precisais lutar, você não precisa lutar, sim, senhora, mas você precisa manter uma postura. Para você ver Deus fazer. Aleluia. Glória a Deus. Esse tempo está a correr rápido. Aleluia. Esteja em silêncio em algumas vezes. Ainda nesta posição de intimidade. Tem palavra, tem oração, tem adoração. Mas você precisa ter um tempo de silêncio. Porque não vai ser só você falar. Não vai ser só você a orar. Tem momentos em que Deus precisa comunicar alguma coisa para o teu espírito. Tira um tempo de silêncio e diga: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim.
E aí você ouvirá o Senhor, como em Isaías 43:19. Eis que faço algo novo. Sim, aí nós vamos conseguir ver que fomos posicionados e estamos a começar a aclarar. Os nossos olhos começam a se abrir para algo novo. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Como você vai perceber se você não tem um momento em que você entra no teu quarto, fecha a porta e no teu secreto, em intimidade, você fala com o Senhor e Ele fala para ti os mistérios da sua palavra, os mistérios do seu desejo, os mistérios da sua vontade. Como você vai entender? Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Em geografia, geologia, nós aprendemos que existem lençóis freáticos, lençóis d'águas, né? Lençóis d'águas. No deserto, para se achar esses lençóis d'água, você precisa cavar e cavar. Atualmente precisam de máquinas e tal para fazer. Mas o Senhor te diz, eis que porei rios no deserto. É o sobrenatural de Deus acontecendo. Sem que o homem intervenha. Apenas assistindo. Mas há um homem que está onde? Em posição de intimidade com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A segunda posição para você é fé. Aleluia. A segunda posição para você é fé. E fé é crer, mas em ação. 2 de Coríntios 4, 16, 17 e 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Volta para o 16. Versículo 16. Ok. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, estejam atentos, estejam em posição, estejam em fé. Às vezes, o sobrenatural que nós queremos que aconteça não está acontecendo no nosso tempo. E muitas vezes, no nosso desejo, na nossa pressa, nós queremos acelerar as coisas de Deus. E nos desgastamos. Mesmo que o nosso exterior se desgaste, as coisas não estão a acontecer como eu queria. Tinha que ser assim. Eu, nesse tempo, com 35 anos, tinha que ter isso, tinha que fazer isso. Mano, eu tinha muitos planos. Para a idade com que eu estou, tinha muitos planos, muitas realizações. Chegou uma altura que eu queria correr contra o tempo. Queria olhar para o Senhor, Senhor, a minha adolescência, a juventude, até agora a idade adulta que eu estou a entrar, eu te servi. Por que as coisas não estão a acontecer como eu planejei? Sim, existem planos maiores da parte de Deus. Até que um dia eu consegui perceber que os planos de Deus são maiores que os meus. Bem maiores. E que diante deles eu, uma pequenina, diante dos pensamentos de Deus. Sem comparação. Acalma-te, aquieta-te. O teu exterior, ainda que desgastes, e o nosso interior, porque quando você consegue perceber
aquilo que o Senhor tem feito e o tempo e as estações do Senhor para ti, andando e caminhando em fé, para que o Senhor realize o sobrenatural dele na nossa vida, o nosso ser interior se renova dia após dia. Por isso é que é necessário o quê? Andar em fé. Mas andar em fé é preciso também andar aonde? Na declaração da palavra. Se formos a ver, a primeira posição de intimidade nos exorta a quê? Oração, palavra, adoração. Na segunda posição, que é fé, você precisa quê? Declarar a palavra, que é a primeira posição. Que se encontra onde? Declarar a palavra que você conheceu e aprende aonde? Na primeira posição de intimidade. Você só vai declarar a palavra se você for ouvir a palavra, se você for ler a palavra. Aleluia. Diz assim, 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé. 2 Coríntios 4,13. É só recuar. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso falamos. Falamos o quê? A palavra. A palavra precisa entrar na tua mente, precisa descer ao teu coração, se tornar vida no teu coração, para que com a tua boca você confesse e o processo aconteça novamente. E quando você confessa, palavras são espíritos. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Então ela fez acontecer coisas. Quando você confessa, quando você declara, as coisas começam a acontecer. Sim, o sobrenatural de Deus começa a ficar mais transparente, mais visível para ti. Todos os dias, pratique isso. Declare a palavra. Declare as promessas que o Senhor fez. A palavra diz que todas as promessas feitas lá no Antigo Testamento, durante a vida de Cristo, todas as promessas se cumprem em Jesus Cristo. E Ele habita em nós. Então, se as promessas se cumpriram em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, hoje o Espírito Santo habita em nós, então eu vou declarar as promessas e elas vão se efetivar na minha vida. Que promessas são essas? Você conhece? Eis que estou fazendo coisas novas. Que coisas novas você quer que aconteça em tua vida? Mas a todo quanto receberam, lhes dará o poder de ser feitos filhos de Deus. A todos os que creem, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Você é nova criatura, você precisa começar a declarar coisas novas para você. A Bíblia diz que não vos apegueis às coisas passadas, nem as considereis. Eis que eu faço coisas novas. Todos os dias, o nosso ser interior precisa quê? Ser renovado. Você precisa estar na posição de fé para declarar a palavra. Declarar a palavra e viver segundo a palavra que você declarou com a sua boca. Não adianta você dizer que eu sou nova criatura, mas você quer andar nas práticas, nas mesmas práticas passadas, da vida carnal. Porque nós fomos gerados pelo Espírito, não fomos por carne e sangue, por vontade humana. Nós em Cristo, nós fomos gerados por um Espírito. Não, a Lídia está falando coisa. Não, não é coisa do outro. Está aqui na palavra. Precisamos sim declarar a palavra sempre. Precisamos declarar essa palavra com certeza, amém? Aleluia. Obedeça no pequeno. O sobrenatural começa quando você obedece em coisas simples. Não precisareis lutar. Não precisareis lutar. Põe aí 2 de Crônica, o nosso texto base do mês 20:17. Não precisareis lutar, tomem posição, fiquem parados. Obedeça nas pequenas coisas. Às vezes nós somos atacados fortemente. Somos atacados com falta de finanças fortemente.
Todos os meses, às vezes. Chega uma altura que você chega, agora está fofo. Agora ainda dá para gerir bem. Você faz a tua matemática, que e tal, aqui, vai desse lado, esse para aí. Chega uma altura, zerou tudo. Você, ei, isso é quê? Assim. O Satanás quer nos afrontar todos os dias. Nos fazer perceber que a nossa fé de nada vale. Nos fazer entender de que a nossa busca constante nada vale. Aí daquele Coríntios nós lemos que a nossa leve e momentânea tribulação gera em nós que é um peso eterno de glória. Paulo, ao falar disso, ele tratava de uma balança, a tribulação e o peso de glória. A tribulação não tem peso nenhum. Por isso precisamos aguentar firme, permanecer firmes na nossa confissão de fé. Porque somos afrontados, sim, todos os dias. Isso me faz lembrar o dia de hoje. A mão do Senhor é boa sobre todas as coisas. Até ontem eu precisava fazer uma atividade hoje. E até ontem eu só sabia que não tinha nada. Não tinha nem 100 para realizar alguma coisa. Até para sair daqui da igreja, estava a contar os meus cêntimos para pagar táxi. Mas como Deus é bom, antes da meia-noite, como Paulo e Silas, à meia-noite, alguma coisa aconteceu. E começamos a ver o sobrenatural de Deus. Há dias que vamos dançar sobre as faturas. Há dias que vamos dançar, vamos adorar sobre as contas a pagar. Nós vamos sim adorar ao Senhor. O sobrenatural de Deus será visível. Todos os dias somos afrontados. Todos os dias. Então vamos obedecer. Não precisam lutar. Fiquem parados. Diante da afronta, você não vai conseguir ficar parado. Você vai começar a fazer matemática. Vou fazer um biscato aí, vou depois coisa, depois vou fazer, vou vender, vou fazer esse negócio. Você não consegue ficar parado. O Senhor te disse, fica parado. Obedeça. Obedeça a instrução do Senhor. O filho ficou doente. Não, vou ainda lhe levar aí. Aquela tia, essa doença já está a lutar com ele 3 semanas. Já fizemos a primeira dose, a segunda dose. Agora sim, não sei o quê. Agora também tem chá, tem não sei. Mano, te falando, fica parado. Obedeça nas pequenas coisas. Tome posição. Posição de obediência. Uma das coisas que a fé exige é obediência à palavra. Você declara, mas você obedece à palavra que você declarou. E se comporta de acordo com a palavra que você declarou. Porque o Senhor te disse que fica parado. Veja o que eu tenho para fazer. Aleluia. Deus é tão bom. Gere expectativa. Na vida de fé, na posição de fé, você precisa gerar expectativa. Todos os dias. Esteja expectante. Não vou dizer a palavra ansioso, mas esteja à espera de algo. Criança, papai lhe falou. Papai, quando voltava a te trazer sambapito, não brinca com aquela criança. Ela vai ficar o dia todo a observar qualquer barulho na porta. Se forem as minhas filhas do jeito que eu conheço, eu estou a sair, quando eu voltar, eu vou trazer isso. Tá bem, mamãe. Até o Eliabe, de 1 ano e 7 meses, parece que também já fica aí, pronto. Eles ouvem o barulho da chave na porta. Você vê o Eliabe, havia correr, mamãe chegou. Gera expectativa no teu pai. A palavra diz assim, um pai não dá pedra no lugar de pão no seu filho. Quanto mais eu. Gera expectativa. Sim, o meu pai falou, o meu pai disse, a palavra declarou, eu creio, vai acontecer. Está quase, está a chegar a hora, está quase, está próximo. Não desanima. Gera expectativa. Gera expectativa. Tome posição de expectativa mesmo. Eu estou entusiasmado.
Estou à espera daquilo que o Senhor está a fazer. Vejam a salvação que o Senhor lhes dará. O Pai prometeu livramento. Então eu vou esperar. Não vou ir procurar, não. Me falaram que não. A vizinha fulana trata Giba e não sei o quê. Eu vou ir, porque Giba tem que passar lá pau com uns remédios. Na tua filha mesmo, que você consagrou ao Senhor. Herança do Senhor. O Senhor não te emprestaram só esses filhos. É para cuidar, para lhes orientar, para direcionar. Não é para você lhes envolver em coisas que não são da palavra do Senhor. O Senhor te deu, te disse, filho, está aqui esses. São meus, são herança do Senhor. É dele. Você quando herda uma coisa, não é que você trabalhou, você se esforçou para ter herança. Não. Alguém trabalhou, alguém deu no duro, te deu. Você cuida daquilo. Do mesmo jeito que aquela pessoa trabalhou anos e anos para ter e depois te foi dado o poder de herdar aquilo, você cuida com zelo. Faça valer a pena o investimento que o outro fez. Deus fez um investimento muito grande em nós, dando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então nós todos os dias precisamos quê? Fazer valer a pena. Fique parado, seja obediente. Fique expectante naquilo que o Senhor tem para ti. Faça valer a pena o investimento que Ele fez, de dar o seu Filho amado para nós. Aleluia. Aleluia. Não se acelere. Não se acelere, não acha que não, Deus está atrasado. Existe alguém que morreu tentando querer ajudar a Deus. Transportavam a arca da aliança da terra dos filisteus para Israel. É isso, né, pastor? E de repente a carroça se desequilibrou. Um dos levitas foi lá querer apanhar a arca e morreu imediatamente. Eis que a presença do Senhor estava aí. Será que precisava de tanta ajuda assim? Às vezes o nosso excesso de zelo pelas coisas, um excesso de cuidado com a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, não pode, não, é de Deus. É Deus. Não andeis ansioso com coisa alguma. Antes, sejam conhecidas as vossas petições com orações e súplicas e ações de graça no Senhor. Se Ele veste os lírios, quanto mais a nós mesmos. Se Ele veste os lírios, quanto mais a quem ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto mais a nós que Ele ama. Quanto mais? Quanto mais a nós mesmos, quanto mais a ti mesmo. Declare isso. Se Ele veste os lírios, quanto mais a mim mesmo, quanto mais a mim mesmo, quanto mais a quem ama. Se Ele veste os lírios, quanto mais a quem ama, quanto mais a quem ama. Se Ele veste os lírios, quanto mais a mim mesmo, 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 quanto mais a mim mesmo. Deus te ama. Deus te ama. As situações, tribulações, afrontas, não podem tirar aquilo de mais precioso que Deus tem para você. A tua ansiedade não pode matar a boa e perfeita e agradável que o Senhor tem para ti. Ele ainda está disponível.
Já houve dias que eu me vi desesperada, eu e o meu esposo. Houve dias que eu vi que não, é muito pesado para nós dois. Vivemos situações difíceis financeiramente. Nós olhávamos para a direita, não tinha ninguém. Encontrávamos outra posição, na esquerda. Não tinha ninguém, pastor. Olhávamos para trás, não, eu tenho uma retaguarda, vou ligar para o pai, para a mãe, para a mana, vou ligar para o tio. Não tínhamos ninguém. Olhávamos para frente, vou ligar para o avô, nada. Vamos olhar para quem nos criou. Existe alguém que deu uma visão para você. Existe alguém que deu alguma direção. Existe alguém que deu estabeleceu um caminho para você seguir. E nesse caminho, ele te diz, 2 de Crônicas, vai lá, coloca sempre. Ainda não acabamos de ler, vamos até o final com esse capítulo. E nesse caminho ele te disse, tome uma posição. Essa posição também foi olhar para ele. Para o autor e consumador da nossa fé. Para aquele que nos criou. Aquele que tem um Espírito que faz tudo em todos. Que segundo as suas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Existem batalhas. Eu quando falo de necessidades não estou a falar apenas de material ou financeiras. Existem necessidades psicológicas que nós temos, que nós vamos à procura de conselheiros para nos ajustar, para nos aconselhar, de coaches, para nos falar sobre o nosso emocional. Eu fiquei depressiva, fui procurar psicólogo, mas o que me sarou é a intercessão. Existiram pessoas que se levantaram e começaram a orar por mim. Olharam para quem? Para quem me criou. Senhor, é tua filha. Nessa posição, você precisa saber quem está ao teu lado. Quem são os teus companheiros? Nessa posição que o Senhor te disse, tome posição e fiquem parados. Fiquem parados. É importante nessa jornada você ter um companheiro que te faça quê? Estar firme, estar parado, estar em posição aonde o Senhor te mandou estar. Fiquem parados. Quando você tentar marcar um passo, está a sair, meu irmão. O Senhor disse, fiquem parados. E nessa posição que o Senhor nos manda tomar sim, mas ao lado de pessoas que são chamadas no mesmo propósito, alinhando o nosso propósito à vontade de Deus. Em cada passo que nós marcamos confiantes de que o Senhor está lá, de que estamos fazendo a coisa certa. Se eu tentar ir para trás, Ele me puxa. A palavra diz que mais vale o cordão de 3 dobras, porque dificilmente ele se rompe. Não pensa que você é o super-herói. Busca ajuda sim. O Senhor está aí. Mas precisamos de companheiros na fé. Aleluia. Precisamos de companheiros na fé. De pessoas sábias ao nosso lado. O Senhor distribuiu dons. Nessa posição, tome posição. O Senhor distribuiu dons. Tenha uma vida pura, de sensibilidade no espírito, para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Aleluia. E esses dons foram distribuídos, quando fala uma vida pura, o Senhor distribuiu dons do Espírito Santo para quê? Para um fim proveitoso para a igreja. Não é só para nós, mas para todo filho de Deus. Se existe algum dom a ti, então esse dom tem que ser manifesto para quê? Para um fim proveitoso, para que o outro tenha proveito naquilo que Deus colocou em ti. Por Ele nos amar, Ele conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas faltas humanas. Por isso é que coloca também os dons em nós, para nos elevar, para nós começarmos a operar num nível diferente de obediência. Ele concede dons de sabedoria, dom de conhecimento. Mas também tem o dom de curar,
O dom de ver o livramento sobrenatural do Senhor. Às vezes nós olhamos que não, aconteceu isso e aquilo sim, na saúde. Ok, mas existe um dom manifesto na igreja, no corpo de Cristo. E é para um fim proveitoso. Aleluia. Glória a Deus. Você vai se levantar do teu lugar essa noite.